dia recheado de muitas bênçãos e alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cognitiva comportamental cristã e eu creio que eu posso te auxiliar na sua busca em definir sua identidade e seu destino segundo a vontade do nosso Deus e Criador, o nosso Pai eterno. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante que algumas vezes podem nos deixar confusas sobre a sua definição e sua ação. Falaremos sobre a tricotomia, que é a divisão da estrutura humana em três partes distintas, sendo o corpo, a alma e o espírito. Essa é a forma como fomos formados, sim, e nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, que são também iguais, né? Que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três em um, apesar de distintos, amém? E nós somos a semelhança, como eu falei, né? Somos três em um, porém, isso tem que ficar muito, muito pontuado, muito sério. Nós não somos iguais. E entre semelhantes e iguais, há muita diferença. Semelhante é parecido, tem algumas características em comum, mas não é igual. O nosso Criador, gente, presta atenção nisso, ele é onisciente, onipotente, onipresente. E essas características nós não temos em nós. Ele é o Pai eterno que nos criou e está nos preparando para vivermos eternamente com Ele nos céus, porque nós somos seres eternos. O pecado é que nos trouxe a morte, mas Ele venceu a morte. E sobre isso nós já falamos e podemos falar num outro vídeo, mas, pessoal, a nossa eternidade é real. Não fomos feitos para morrer. Por isso eu creio que a morte é o maior desafio do ser humano. É um emblema ainda não resolvido que aterroriza a humanidade. Através do nosso espírito que não é mortal, nós temos a natureza da eternidade implantada em nosso ser, através do nosso espírito. Vocês já perceberam que a morte desse corpo é certa? Mas mesmo doentes e em estado terminal, sempre acreditamos que não será hoje, não será agora a nossa partida. Vai durar mais um dia. E o corpo é a parte física do ser humano, composto pelos sistemas e órgãos que o mantêm vivo e em funcionamento. Sistema, órgãos, corpo, células, veias, tudo isso, gente, funcionando em harmonia, um complementando o trabalho do outro. E nós poderíamos ficar aqui por anos e anos tentando explicar cientificamente a perfeição do funcionamento do corpo humano. Como isso acontece? E não o conseguiríamos, pois a resposta está simplesmente em Deus. Só Ele tem poder para tamanha perfeição. Gente, presta atenção, isso é só o corpo humano. Vocês já pararam para pensar na natureza? As flores, os animais? E vejam bem, eu nem quero entrar ou falar da Via Láctea, ou da quantidade existente das estrelas. Minha mente é limitada para tanto. Mas a gente tem o auxílio, Deus deixou a sua palavra. E eu quero ler para vocês o Salmo 147. Salmo 147 diz assim: O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas, presta atenção nisso, todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento
não se pode medir. Presta atenção. Quantas estrelas? Milhares e milhares. Ele conhece cada uma pelo nome. Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto. É através do corpo que experimentamos o mundo físico e nos relacionamos com ele. O corpo, ela é a única parte que podemos ver e apalpar do nosso corpo, da nossa vida, do nosso ser. O corpo é a parte mais frágil. E quando o corpo ou a carne domina, misericórdia, certamente cairemos em derrota. Eu vou explicar. Quando é o corpo ou a carne quem direciona a alma, o espírito fica inativo. E isso acontece assim, a alma vive em função, quando isso acontece, né? Não é sempre, mas quando a alma vive em função do coitado do corpo, aqui entra a maldita vitimização, que tem abraçado e paralisado as pessoas. E então o corpo precisa descansar mais. Ei, você merece o melhor. Pensa que frase legal? Você merece o melhor, não precisa passar por isso. Ei, corpo, coma mais, se divirta mais, brinque mais, durma mais. Você merece o melhor. Não se submeta a nada que possa tirar sua felicidade. Não se curve, você é livre. Faça o que é melhor, o que te deixa bem. Você merece ser feliz. Meu Deus do céu. Que palavras lindas para o ser humano ouvir, né? Mas por tudo isso, o corpo, ele é o espelho que reflete como está a nossa alma e o nosso espírito, que apesar de vivos e atuantes, são invisíveis. E os reflexos de seus estados são transmitidos através do corpo. As outras pessoas, conseguem saber e até definir muitas vezes, né, através de estudos, tá, gente? Como nós estamos através do nosso corpo. Mas vamos lá, vamos para a alma. A alma, por sua vez, representa a parte emocional e psicológica do ser humano. A nossa alma é a parte mais sensível. Veja bem, o corpo é frágil, mas a alma é sensível. Porque a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das vontades e das intuições. Então a nossa alma é responsável por aspectos como a personalidade, a consciência e a mente. Vocês já perceberam que nós até sorrimos contando sobre cair da bicicleta, ralar toda uma perna, ou de um escorregão, como doeu, vixe, vou tomar injeção, apertar o fundo foi horrível, enfim. Os sofrimentos, eu quero fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Os sofrimentos e as dores do corpo deixam cicatrizes aparentes na pele ou num membro específico, mas não sentimos mais dor. Dá até para brincar e fazer piada com a situação do passado. Isso nós estamos falando do corpo, tudo bem? Mas a nossa memória emocional, o que está gravado na nossa mente, pensa, tudo que nós vivemos está aqui. É o nosso pendrive. Ela se chama alma. Inclusive a sensação da dor sentida na época do ferimento. Tudo que nos acontece, que nos aconteceu, as feridas ou as marcas deixadas na alma, parecem eternas. E apesar do fato ter ocorrido há muitos anos atrás, apesar de tudo isso, por ter sido causado na alma, ainda sentimos a dor, como se a ferida fosse hoje. Quando nós vamos falar da ferida da alma, muitas vezes as lágrimas descem. Por isso o corpo é frágil,
se machuca. E tá tudo bem, é fácil agredir o corpo, a carne. A alma é invisível, mas ela é sensível. E nós vamos procurar pontuar aqui as diferenças entre o frágil e o sensível para que vocês possam entender melhor. O frágil refere-se a algo que é facilmente quebrado, danificado ou prejudicado, como eu falei do corpo. O corpo físico ele é limitado, suscetível a doenças, lesões e envelhecimento, revelando sua fragilidade. O corpo precisa de descanso, que é o combustível ideal para se manter em ação saudavelmente. E isso é tão importante que o nosso Pai Celestial, apesar de ser onipotente, concluiu o seu projeto em 6 dias e descansou no 7º para nos deixar um exemplo claro da necessidade do descanso para todos os seus filhos. E com a fragilidade do corpo, sem o descanso necessário, as consequências serão notórias. Por outro lado, a alma é sensível, mas cheia de emoções e conexões profundas com o mundo ao seu redor. E ela é sensível a todos os acontecimentos. Gente, presta atenção. O diabo tem consciência da sensibilidade da alma. E ele trabalha através dela para trazer ao corpo, que é a parte mais frágil, e que ele pode ver situações de vergonha, de exposição, de violação extrema, daquela palavra que começa com A que eu não posso falar, a B, e finaliza com Zus, então vocês sabem do que eu estou falando. O corpo, por muitas vezes, sobrevive a tudo isso e continua inteiro aparentemente. Inteiro na verdade não, mas sem a dor física. E eles disfarçam a dor da alma, usando uma espécie de capa ou máscara para isso, Às vezes você está morrendo por dentro, mas o sorriso está no rosto. E tudo bem. Ai, por dentro misericórdia, a alma está totalmente confusa, às vezes perturbada e afetada em suas emoções, manifestando ao corpo toda a sua deficiência, pois ela é a parte mais sensível e é facilmente afetada por sentimentos e estímulos vividos pelo corpo. Ao expor essas duas facetas da existência humana, podemos refletir sobre a interação complexa entre a dimensão física e espiritual que cada pessoa tem. Gente, encontrar um equilíbrio entre a fragilidade do corpo e a sensibilidade da alma é desafiador, mas essencial para ativarmos a terceira e mais forte parte do ser humano, que é o espírito. Eu creio que o maior projeto do inimigo de nossas almas é buscar impedir que o ser humano ative sua parte espiritual e se conecte com o seu verdadeiro Criador, com o seu verdadeiro Pai Celestial. Um Pai que tem planos para os seus filhos. E o plano do Pai para os seus filhos é viver eternamente nos céus. Mas há um espaço de aprendizado, treinamento, de forja, Vamos falar do filme Forjado, de forja aqui na Terra, para chegarmos lá entendendo de verdade quem é o Pai. Mas ele, o diabo, como diz o meu pastor, ele não tira férias e nem descansa do seu foco, que é matar, roubar e destruir os filhos de Deus, porque contra Deus ele não pode absolutamente nada. Ele sabe que o Pai Eterno ama os seus filhos e como contra Deus, contra o Pai, ele não pode fazer nada, absolutamente nada, ele vai no grande amor de Deus,
que são os seus filhos. Vejam bem, o espírito é a parte mais elevada da natureza humana. Se a alma e a emoção, se a alma é a emoção, o espírito é a razão. Ele está ligado à dimensão espiritual desde a criação lá no Éden, quando o Senhor nos soprou o fôlego de vida, criando essa conexão com Ele. É uma conexão espiritual. É só através do Espírito que nós conseguimos nos conectar com o nosso Deus. E o diabo não quer que a gente saiba, que a gente aprenda, que a gente faça isso. A espiritualidade é frequentemente associada à busca de significado e propósito na vida de cada indivíduo. Por isso eu digo que é encontrando a sua identidade que você vai entrar no seu destino, no propósito, que nosso destino é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, quando você entende quem você é em Deus, existe aí uma ligação espiritual, você começa a entender as coisas de Deus, a parte espiritual se torna viva. Enquanto a alma quer ter sensações e emoções, o espírito traz a realidade e a clareza entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Por mais que tentem negar essa conexão espiritual, todos nós sabemos que ela existe. Somente são interpretadas de formas diferentes, dado a cada credo seguido pela humanidade. Ela envolve o entendimento do seu interior, a busca de quem realmente você é e o porquê cada um de nós está aqui nesse mundo. O porquê você está aqui nesse mundo. Gente, nós não somos como uma planta. Você não é como uma planta que nasce, cresce, morre e acabou. Você não brotou do chão sem que nem porquê. Não é assim. Nós nascemos porque Deus nos planejou. Você nasceu porque Deus te planejou. E Ele tem um projeto para a sua vida. Venha e entre no processo, alcance o seu alvo. Descubra quem você é no Senhor. A conexão com a consciência superior é a exploração de questões fundamentais sobre a existência do bem e do mal. A verdadeira sabedoria são ações totalmente voltadas ao espírito. Quando compreendemos e ativamos a nossa parte espiritual, a meditação, a oração, o estudo das escrituras sagradas passam a ser uma constante nas nossas vidas e se tornam um alimento essencial para o nosso espírito se conectar com o nosso Criador. Mas o corpo e a carne, quando domina, diz: não, você não precisa aprender nada. Peça para alguém orar para você. Você não sabe orar, você não consegue. Não se coloque em condição de inferioridade. Você pode falar com seu Deus, você pode falar com seu Pai, mas entenda quem Ele é. Entenda quais são os princípios e valores importantes. Quem é Deus, do que Deus gosta. Tenha intimidade com Ele. Experimente a presença de Deus. Presta atenção, porque experimentar a presença de Deus nos traz a paz e entendimento. Paz e entendimento. Isso é uma fonte de inspiração, esperança e força em momentos de dificuldades, desafios e adversidades. Misericórdia. Nós precisamos de Deus nas nossas dificuldades. Nós precisamos de Deus para enfrentar as adversidades que vêm, são desafios diários. Mas você pode vencer se conectando, ativando a parte mais forte do seu corpo, o espírito.
A paz que vem do Senhor vai nos proporcionar um senso de pertencimento que nos conduz em comunidade e união com os outros que compartilham da mesma visão espiritual que nós. Gente, a tricotomia, portanto, sugere que a humanidade é composta por uma interação complexa e dinâmica entre essas três partes. Cada uma, é claro, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento e na jornada individual e coletiva do ser humano. É importante cultivar e equilibrar todas essas dimensões para alcançar a plenitude e a integridade como seres humanos. Assim, a parte espiritual do ser humano desempenha um papel fundamental em sua capacidade de se conectar com o sobrenatural, com Deus e com o sentido mais profundo da vida, oferecendo um caminho de crescimento e realização pessoal. É através do Espírito que buscamos significado, propósito e entendimento real para as nossas vidas. É bem complexo, porque quando buscamos e estamos dispostos a abrir mão dos princípios e valores de Deus para alcançar a felicidade, entre aspas, é certo que nos perderemos. Mas se abrirmos mão da nossa felicidade por amor a Deus, não haverá outro destino senão a paz, o amor e suas derivações, o que eu acredito e chamo de felicidade. Logo, entender e buscar ajuda na área que está em desarmonia com as outras é um reflexo de sabedoria. Um corpo doente traz uma alma atribulada sacrifica o corpo, e esses dois em desarmonia entristece e anula o espírito, que sempre está buscando o equilíbrio do homem. Eu quero finalizar falando com vocês de um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Eu quero começar no verso 22, que diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Gente, acabe com a sua maldade. Pare. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no seu corpo, na sua alma. A santificação tem que ser em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Eu vou voltar a ler, vou ler de novo. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo estejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Se você quer se encontrar, ative a sua vida espiritual. Leia a palavra de Deus, que é o manual de instrução para o ser humano, para o corpo humano, para a vida humana. Ele é o Deus que dá a direção dessa santificação. E quando você consegue chegar nesse nível, misericórdia, a tua paz, a paz do Senhor reina, apesar de toda a tribulação que você está enfrentando, de todos os desafios que você tem diariamente. Que Deus abençoe, fique com Ele e até o nosso próximo vídeo. Tchau.